Olá, estamos de volta com mais um episódio do podcast Papo de Negócio sobre os 45 anos do Complexo Industrial Portuário de Suape. Sejam muito bem-vinda, muito bem-vindo. Bom, de volta com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Guilherme Cavalcante, que agora vai falar um pouco sobre os desafios do desenvolvimento da zona portuária de Suape. Secretário, Suape é um projeto de Estado, não é um projeto de governo. Quais são os principais desafios que Suape tem hoje e como o governo pretende superá-los? Bom, o Porto de Suape ele tem uma longa história de pioneirismos e de maneiras próprias de fazer porto e de ser porto. Nós construímos aqui, quando eu digo o povo pernambucano, construiu o Porto de Suape num cenário de adversidade e se cosendo com suas próprias linhas. Não tem sido diferente ao longo do tempo, mas recentemente a gente retomou a autonomia sobre o nosso porto. Nós temos um novo convênio de delegação que estabelece um conjunto de regras sobre essa autonomia. De cara, a gente quer ampliar ainda mais essa autonomia. A gente olha para o modelo jurídico do porto e avalia possibilidades de como a gente torna o porto ainda mais ágil, ainda mais fácil para que o setor empresarial opere em parceria com o Porto de Suape. Isso, de cara, é um dos grandes desafios que a gente tem no curto prazo. A reorientação da área primária de porto, da área de cais e a expansão de novos cais a partir de novos investimentos que podem ser públicos ou privados. Então esse é um outro desafio que a gente tem. A gente tem um desafio que a gente espera cumprir ainda nesse ciclo de governo, que é a acomodação e a compensação dos povos quilombolas que moram na região do Porto e são impactados pelo Porto. Então a gente tem um compromisso de resolver essas questões fundiárias, dando de forma digna uma alternativa de vida ao povo quilombola que está no Porto de Suape, permitindo que o Porto siga com seu processo de expansão também. O mesmo vale para as comunidades de pescadores. A gente está desenvolvendo uma forma de parceria e convivência para que eles possam seguir com a sua atividade de subsistência e de forma compatível com a atividade do Porto. Então esses são desafios de curto prazo, mas são os desafios da porta para dentro. A gente também tem desafios da porta para fora. O Porto de Suape precisa estar conectado a uma ferrovia que nos leve para o coração do Brasil, que nos leve para o interior de Pernambuco, que nos conecte com o resto da região Nordeste. Então é fundamental que a gente tome conta, acompanhe e ajude a viabilizar e realizar a Transnordestina. Da mesma forma, a gente precisa reestruturar a malha rodoviária que cria um complexo integrado com o Porto de Suape, para que a gente possa fazer a distribuição de bens a partir do porto ou com destinação ao porto. Como está a negociação em torno da construção dessa malha ferroviária? Bom, especificamente do trecho Salgueiro-Suape, houve em dezembro de 2022 um aditivo que exclui esse trecho da concessão da TLSA. Então ele foi devolvido ao governo federal, esse trecho. O que está negociado, anunciado aí pela nossa governadora Raquel Lira, pelo presidente Lula, pelo ministro Renan Filho, é que o trecho Salgueiro-Suape terá suas obras retomadas a partir do uso do recurso do OGU, do Orçamento Geral da União. Esse recurso vai assegurar que a gente não tenha desmobilização da obra, ou seja, que a gente possa ter continuamente um investimento naquilo que já está posto, já está construído. Isso depende do encontro de contas, que está no ritmo da TLSA. O que nós estamos negociando com o governo federal é que a gente possa retomar essas obras nos trechos que ainda não tinham sido afetados pelos investimentos da TLSA. Isso nos ganha tempo, o que para a gente é fundamental. No longo prazo, o que a gente pretende fazer é viabilizar esse trecho da ferrovia através de uma nova concessão que pode inclusive conter outros trechos de ferrovia que vão além do próprio trecho Salgueiro-Suape. É isso que a gente está construindo junto com o governo federal a partir da iniciativa do governo Raquel Lira. E vocês trabalham com algum período de tempo, aí, algum prazo para que essa licitação ocorra, para que esse desenho seja feito?
Nós estamos em novembro de 2023. A nossa expectativa é que ainda ao longo do ano de 2024 a gente veja a retomada das obras com recurso federal e ainda no ciclo desse mandato da governadora Raquel Lira a gente veja uma nova concessão sendo concluída. Ainda dentro desse tema da multimodalidade, né? Além da ferrovia, é necessário realmente mais rodovias estruturadas para receber SUAP. Que outras obras são esperadas nesse sentido de melhorar esse sistema multimodal de SUAP? O principal, do ponto de vista de eixo de integração, é a construção do arco metropolitano. Você sabe, ele conecta ali a região daquele entroncamento do Cabo de Santo Agostinho, próximo onde está ali a Caninha 51 e o Hospital Metropolitano. Aquela zona industrial. Aquela zona industrial que tem ali, ele liga até a BR-232, mais ou menos na altura ali entre Moreno e Vitória. Da BR-232 ele puxa uma perna até a 408 e da BR-408 ele conecta com a BR-101 Norte, ali próximo da fábrica da Stellantis, em Goiânia. Em Goiânia. Então, essa é a obra principal. Essa é a obra que devolve a Pernambuco o caráter de eixo integrador da logística da região Nordeste. Hoje, infelizmente, você tem, em função da conurbação do trecho da BR-101 que passa por dentro do Recife, ou seja, virou basicamente uma avenida da cidade do Recife, você tem misturado ali todo um tráfego urbano, certo? Numa via que tem características de rodovia e que também recebe essa carga, vamos dizer assim, de logística de bens que sobrecarrega a via urbana, que não deveria ser urbana. Então, resolver esse nó rodoviário do entorno da região metropolitana do Recife é a prioridade número 1 dos investimentos em infraestrutura ligados ao desenvolvimento econômico de Pernambuco. O trecho sul já tem licença prévia? O trecho sul já tem licença prévia do Cabo de Santo Agostinho até a BR-408. Esse é mais fácil? Esse é mais fácil e é importante ser dito. Essa é uma rodovia que se justifica em si só. Se a gente puxar esse trecho até a BR-408, você já tem um grau de ganho logístico e rodoviário importante para conectar o Porto de Suape a várias regiões do interior do estado de Pernambuco e principalmente já desvia um fluxo importante que estaria sendo destinado à capital do estado. Naturalmente a gente deseja fazer o arco completo, seja ele no traçado que for, seja cortando ali de forma mais curta direto para a BR-101, seja fazendo um desvio por Araçoiaba, seja qual for o trecho, a gente quer que ele seja realizado para que ele cumpra a sua função real de arco metropolitano. Qual seria o prazo para esse trecho sul? O trecho sul a gente começa a construir ainda em 2024 e é uma obra que, se a gente acochar mesmo, dá para terminar até 2026. Então essa seria a principal obra do governo para a SUAP? Eu acho que seria em 2024, a partir de 2024. Principal obra hoje, o foco, claro, você tem também a PS60, que é uma rodovia importante, que vai receber também investimentos, mas eu diria que o arco metropolitano ele é fundamental. E o norte? Como é que vocês estão lidando com todo esse problema que envolve o trecho norte, porque ele passa por uma área de preservação ambiental, né, e tem uma certa reação ali dos moradores de aldeia. Isso. Como é que vocês estão lidando com isso? Eu não classificaria nem como um problema. Eu acho que o que está posto é um desafio de um diálogo necessário, de uma construção de algo que faça sentido para o povo de Pernambuco. Da mesma forma que a integração logística do nosso estado é o pilar básico do desenvolvimento econômico de Pernambuco, foi a partir dessa integração logística que nós reinventamos a nossa economia a partir da década de 60 e 70, e é fundamental que ela possa ser fluida. Você tem também um ativo ambiental de altíssima relevância que está na rota dessa rodovia e que ou a gente constrói maneiras inteligentes e apropriadas de convivência e compensação, ou a gente constrói uma rota que diminua o impacto. Eu particularmente falo abertamente sobre isso, não tenho nenhum problema, porque defendo essa posição
há vários anos, acho que é viável nós construirmos um caminho que passe por um trecho pequeno da Mata do Siminique, que beneficie as populações que estão nessa rota e que encurte e dê ao arco uma característica de arco mesmo, que ele cumpra a sua função rodoviária, que ele tenha atratividade do ponto de vista da escolha do usuário da rodovia para concentrar ali as suas cargas. Nós temos que lembrar, isso é uma equação complexa. Da mesma forma que você pode ter um impacto no curto prazo de uma pequena supressão de vegetação ou até mesmo de interrupção de alguns fluxos que tem ali naquele território, que podem ser sanados com corredores, com túneis, com passagens aéreas, né? Você tem também o ganho no longo prazo pela redução de emissão de carbono na circulação da via. O ganho pela redução de tempo que você vai ter, o benefício que você vai ter para os usuários que estão utilizando aquela rodovia. Tudo isso tem que estar na mesa. E naturalmente, sabendo que qualquer outra rota também tem seus impactos ambientais, também tem seu impacto de supressão, também tem o seu impacto de proximidade de leitos da água. Então, assim, o que a gente está construindo é aquela que é a melhor solução técnica para que a gente possa construir um caminho que acomode os interesses e as visões de todos. Naturalmente, em algum momento, nós vamos precisar tomar uma decisão de Estado e optar por aquilo que é, de fato, mais benéfico e mais viável para o povo de Pernambuco. E essa decisão vem logo? Qual o tempo para essa decisão? Eu acho que ela tem que ser ainda nos próximos anos, provavelmente ainda no ano de 2024. Importante ser dito, existe um diálogo rico acontecendo na sociedade. Esse desenho está feito? Esse desenho está feito, ele é objeto de um estudo de alternativa locacional. Essas alternativas locacionais estão sendo apresentadas tanto do ponto de vista de engenharia, quanto do ponto de vista de custo, quanto do ponto de vista de impacto ambiental e estratégias de compensação. Nós vamos olhar todas as opções e entender o que é melhor para o estado de Pernambuco. A área preservada de Suape, ela não é um case interessante para se trabalhar como um exemplo de que é possível se desenvolver uma área preservando o que tem de mata verde? Sem dúvida, não apenas aquele território preservado que está originalmente no nosso plano diretor, como também o trabalho que é feito, já foi feito ao longo dos anos e ainda é feito por Suape, de recuperação da mata ciliar das barragens que atendem ali o próprio porto de Suape. Então, Suape tem vamos dizer assim, um track record para mostrar de preservação ambiental e de implementação de políticas compensatórias. Acho que o mesmo pode valer para essa rodovia que, trocando em miúdos, passa a ser retroárea do porto. Se você pensar direitinho, você passa com o arco metropolitano por um conjunto de territórios hoje que não estão habitados ou não têm atividade econômica. Você vai criar bolsões ao longo dessa rodovia que pode vir a ser novas áreas de desenvolvimento que vão estar diretamente ligadas ao porto. Uhum. Então, assim, tem um conjunto de riqueza a ser gerado a partir da construção do arco metropolitano de forma integrada e integral que eu acho que o povo de Pernambuco não pode abrir mão. Até o próprio envolvimento da população nativa dessa área, que muitas vezes não está preparado para lidar com a preservação ambiental. Não é? Nem todos que estão ali estão atentos à questão da preservação. Vivem na localidade, mas nem sempre estão atentos a isso, não é? O sentimento que eu tenho do contato que tenho tido com a população local é de um desejo de ser incluído na economia a partir do acesso que é criado com o arco metropolitano. Essa é a grande prioridade, que vem em conjunto com a preocupação não só de movimentos ambientalistas, mas como também de pesquisadores das universidades daqui de Pernambuco, a Universidade Federal Rural, que tem um trabalho muito importante de monitoramento de espécies ali da região, que tem estudos sobre aquela mata, que tem uma defesa estruturada sobre a importância de trechos de Mata Atlântica consolidados, como é o caso do que a gente tem lá. Mas eu entendo e defendo que não são objetivos inconciliáveis. Eu acho que a gente consegue sim construir
na perspectiva da boa engenharia, soluções que preservem, que reduzam ao máximo a supressão vegetal e que preservem os fluxos gênicos, ou seja, que permita que os animais continuem fluindo de um lado ao outro, da Mata da Pitanga para a Mata do Siminique. Eu acho que se a gente tiver boa vontade e comprometimento na construção de um modelo sustentável, a rodovia, o arco metropolitano, ele passa a ser um ativo ambiental, ele passa a ser a ferramenta em cima da qual nós nos apoiamos para preservar ainda mais a mata daquela região. E certamente vai haver uma compensação, né? Sim, como qualquer tipo de projeto que gera impacto, há também a compensação. Lembrando que um projeto como o Arco Metropolitano, ele gera externalidades suficientes para que você consiga efetivamente fazer essa compensação. A APA Aldeia Bibiribe tem um plano de manejo, que está posto desde a sua, não desde a sua instituição, mas logo após a instituição da APA, e esse plano de manejo nunca obteve recursos para ser implementado. A possibilidade de você ter o arco numa forma estruturada, para que ele gere recursos, gere riquezas, é o que abre a oportunidade para que a gente tenha os recursos para efetivamente agora botar adiante esse plano. Ele poderia ser pedagiado para gerar esses recursos? Ou a possibilidade de recurso seria em função do desenvolvimento econômico que ele traz? As duas coisas. A possibilidade dele ser pedagiado acho que não pode ser descartada. O modelo de expansão da rede de rodovias brasileiro hoje vem muito fincado nessa parceria com a iniciativa privada. Então, a gente não descarta essa possibilidade. O compromisso do nosso governo é começar essas obras com recurso público. E por uma questão, um somatório de fatores, mas principalmente porque nesse momento é fundamental que a gente tenha domínio sobre o processo e sobre o tempo de retomada dos investimentos nas rodovias. Ficamos aqui em Pernambuco durante muito tempo sem investir em novas rodovias e sequer mantendo as rodovias existentes. Então a gente precisa comunicar ao mercado, deixar claro o compromisso do Estado de Pernambuco em construir essa nova rodovia. Isso feito, cada real público investido, se no futuro for virar uma concessão, é um real que contribui a mais para a viabilidade dessa concessão e para a viabilidade da construção da obra como um todo. Então, por enquanto, o nosso compromisso é de fazer com recurso público, contar com o apoio do governo federal, que já comprometeu recursos, e botar a obra para rodar. Se depois ela vai evoluir para um modelo de concessão pedagiada, aí o tempo vai dizer. Perfeito. Voltando um pouco à Suape, a refinaria Abreu e Lima vai agora passar para uma segunda etapa e deve ser finalmente concluído o projeto. Essa refinaria ela tem o potencial de gerar aquele volume de empregos que se viu no passado durante a construção do primeiro trem. Suape volta a ter essa movimentação de trabalhadores que se viu há alguns anos atrás? Volta a ter uma movimentação de trabalhadores importante, mas não na mesma proporção. É importante que seja dito, quando a gente diz, olha, vai construir o segundo trem, né, como essa segunda linha de produção que está posta lá, tem um conjunto de outros investimentos que já estão realizados. Então, seja da parte de tubulações, seja da parte de tancagem, seja da própria movimentação de terra, ou da compactação do solo, ou da criação das infraestruturas básicas. Então, boa parte daquilo que está em obra civil ou até mesmo em parte de equipamentos já está construído. Então, o volume não é igual ao da primeira obra. Mas ainda assim, a Petrobras, nas últimas conversas que teve conosco, estima que pelo menos em torno de 10 a 11 mil postos de trabalho ligados diretamente à construção do segundo trem. É um bom volume, né? É um excelente volume. E agora teremos mais um terminal de containers que vem para complementar essa operação em Suape, né, a operação portuária. Esses dois terminais, eles tendem a se somar, eles vão competir entre si. E como está a situação com o Tecon Suape, né, que vem negociando com o governo do estado um modelo diferente para o contrato, né? Isso. Bom, a nossa expectativa é que eles venham a se somar e concorrer entre eles. A perspectiva de crescimento da economia regional e principalmente da concentração de algumas cargas em portos de grande capacidade, como é o caso do Porto Suape,
aponta no sentido de que cabe 2 terminais. Aliás, os estudos originais apontam que já cabe desde meados de 2014, 2015, então a gente já está até um pouco atrasado. A gente traz nesse novo terminal um operador que tem um conjunto de linhas com mercados que são importantes para a região Nordeste, para o Brasil como um todo, então ele deve não apenas disputar a carga existente, mas adicionar novas rotas e adicionar novas cargas. E a expectativa é que a gente tenha que o próprio Tecom atualmente também se movimente no sentido de trazer novas rotas e trazer novas cargas. Então essa é a expectativa. Em relação especificamente à situação contratual do Tecom, o caminho natural é que a gente cumpra o contrato da forma como ele está estabelecido. Até pelo momento que a gente vive de final de contrato, próximo do ciclo final do contrato, você adicionar novos investimentos e fazer um reequilíbrio econômico a partir disso não nos parece fazer muito sentido. O que não nos impede de observar, dentro daquilo que o contrato original prevê, possibilidades de melhorar a performance do Tecom, principalmente daquilo que ele termina transferindo para preço final. Quando é que encerra o contrato do Tecom? 2031, né? 2001, são 30 anos, 2031. Então, seguiria com o atual modelo, não haveria alteração aí? O natural seria que a gente seguisse com o atual modelo. Secretário, SUAP vem investido no Tech Hub para o hidrogênio verde, né? Nesse novo momento de descarbonização da economia. Como isso tem avançado? Quando é que esse projeto vai efetivamente entrar em operação? Boa. A política de Pernambuco, tanto na perspectiva da transição energética, quanto de uma política de hidrogênio verde para o Estado, ela tem seu início no investimento massivo em pesquisa e desenvolvimento. A fase que nós estamos vivendo do hidrogênio verde no mundo como um todo é o de formação de capital humano, formação de competências e capacidades locais, da construção de pesquisa e desenvolvimento e do teste dessas tecnologias adequado ao que você tem da indústria local. Nós já temos alguns experimentos feitos a partir de Pernambuco que são muito interessantes, de mistura do hidrogênio em motores que são movidos a óleo diesel, aumentando a eficiência de queima e reduzindo a necessidade de consumo de óleo diesel. E a gente, dentro dessa linha de aplicabilidade no curto, médio e longo prazo, o que a gente espera é concentrar no Tech Hub, que é uma parceria do governo do estado com o Instituto Senai de Inovação, com o Sistema Federação das Indústrias. A gente espera já inaugurar em 2024, tá? Isso está bem avançado. A gente inaugura em 2024, começa os primeiros projetos de pesquisa e nós vamos dar materialidade ali ao que a gente está defendendo como sendo a etapa número 1 da política de hidrogênio verde de Pernambuco. É importante ser dito, não é à toa que nós fizemos essa escolha. Nós temos aqui em Pernambuco talvez um dos maiores exemplos de política pública de desenvolvimento setorial de sucesso, que é o Porto Digital. O momento que nós estamos vivendo na transição energética e na perspectiva do hidrogênio verde se equivale àquele meados da década de 90, onde a gente já olhava para frente e sabia que ia ter uma oportunidade importante no setor de tecnologia da informação. O mesmo ocorre agora. E da mesma forma que nós fizemos uma escolha estratégica ali na década de 90 de investir fortemente em capital humano, pesquisa e desenvolvimento, fortalecimento das instituições que geram esse conhecimento e são capazes de reter esses talentos e deu certo no Porto Digital, a gente quer replicar isso no ambiente do setor de energia como um todo, mas principalmente focado para o hidrogênio verde. Então o que é que a gente espera? A gente está criando um ambiente físico onde experimentos poderão ser realizados em escala, já testando hipóteses e testando tecnologias aplicáveis no curto prazo, mas que vão preparar essa economia do hidrogênio verde que virá a partir do momento que se tornar uma realidade no mundo como um todo. Então a ideia é criar um ecossistema para o hidrogênio verde, como se criou para o ambiente digital, desenvolvimento de startups, de empresas de tecnologia. A cadeia como um todo, começa no conhecimento, passa pelo incentivo à aplicação e relação com as indústrias locais, passa pelo fomento ao empreendedorismo de novos negócios que compõem essa cadeia. Formação da mão de obra. Mas principalmente pela formação de mão de obra. Hoje o que vai fazer a diferença é
a construção de capacidade para responder aos estímulos dos investimentos que vão ocorrer nesse setor. Vai ser um caminho mais normal, porque aqui, por exemplo, quando se instalaram os estaleiros, a gente teve muita dificuldade de mão de obra, os estaleiros vieram e o Estado teve que correr para preparar essa mão de obra para poder atender essa indústria. O que vocês estão querendo fazer agora é justamente o contrário, é preparar essa mão de obra para receber essas indústrias do futuro. É se antecipar, de fato. Eu vivi aquele momento da chegada dos estaleiros, da retomada da indústria naval no Brasil como um todo. Apesar da especulação que já havia à época, a definição e a escolha do estaleiro Atlântico Sul pelo Porto de Suape é uma decisão que se deu em uma janela muito curta de prazo, né? À época, o empreendedor privado rodou o Brasil todo atrás de uma opção e eles não sabiam que o Porto de Suape era um porto que já tinha o EIA-RIMA construído, prevendo, no caso do Instituto de Impacto Ambiental, prevendo a existência do estaleiro. E aí quando eles olharam para aquilo, viram não apenas o diferencial competitivo do Porto de Suape, mas principalmente o fato de que aqui eles teriam um ganho de pelo menos 2 anos do ponto de vista do licenciamento ambiental, tomaram essa decisão rápido e vieram para cá. Houve uma mobilização muito grande do governo do estado à época, eu lembro bem, participei desse processo, na construção de um ambiente fiscal específico para o setor, mas também na formação da mão de obra que ia chegar, que ia ser necessária para viver aquele momento. Foram ciclos de formação e melhoria desse capital humano, tem que ser reconhecido o mérito da própria empresa, que fez um trabalho belíssimo ao longo do tempo, em parceria com o Porto de Suape, em parceria com o governo do estado, e formou de fato uma mão de obra tão qualificada que hoje, com a redução do volume da indústria naval no Brasil como um todo, a gente terminou exportando parte dessa mão de obra. A gente quer repatriar essa parte dessa mão de obra, mas a gente quer também formar uma nova mão de obra. E agora com um novo modelo de negócio que esses estaleiros estão adotando, não só no reparo de navio, mas também entrando no sistema de geração de energia eólica, de pás, né, para atender até a geração offshore, a gente já tem uma mão de obra preparada para lidar com esse novo mercado, né? Tem crescido ali o volume de empregos nas empresas nos estaleiros, no fato, Atlântico Sul e no Vard Promar, não é isso? Nós estamos agora em novembro de 2023 e o estaleiro Atlântico Sul acabou de fazer 900 novas contratações nos últimos 2 meses. Aponta para uma retomada dentro de um modelo de negócios mais sustentável, que vem um pouquinho melhor vacinado contra as oscilações do mercado, que é natural na indústria naval. A gente vê com muito bons olhos a coragem, a ousadia empresarial que está posta ali, o compromisso daquelas empresas em recuperar aquele ativo que é fundamental para a economia de Pernambuco, para a economia do Brasil, e olhamos com muito otimismo o que vai ocorrer a partir de agora na indústria naval no Brasil como um todo. Pois Suape acaba sendo uma grande escola para a economia pernambucana, né? Foram muitos aprendizados ao longo dos anos. De fato, a gente está formando uma nova geração de colaboradores e trabalhadores da indústria pesada. Nós estamos formando uma nova geração de trabalhadores da economia do conhecimento aplicada à indústria de grande porte. Nós estamos formando uma nova geração dos trabalhadores de conhecimento no setor de energia. Então, poder concentrar isso a partir do que acontece em Suape e de preferência também no território de Suape faz muita diferença e já mudou ao longo dos últimos 45 anos a vida de muitos pernambucanos e ao longo dos próximos 45 vai transformar para melhor a vida de Pernambuco. Certamente. Secretário, muito obrigada pela sua presença aqui no podcast Papo de Negócio. Foi um prazer essa conversa. A alegria foi minha. E agradeço a você também que nos acompanhou até aqui. Acompanhe os outros episódios, são 5 ao todo. Convido que vocês assistam a esse podcast, essa série de podcast na íntegra, porque assim vocês vão entender a importância do Porto de Suape para a economia de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil. Até a próxima!